Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, vamos fazer uma rápida explanação a respeito do mundo espiritual. Conforme cantou o nosso amigo agora, nossa verdadeira morada. Que nós estamos aqui nesse planeta Terra de passagem, apenas cumprindo as determinações da espiritualidade maior para nós e atendendo aos nossos próprios pedidos antes de reencarnarmos. Mas o que nos acontece depois que a gente desencarna? Como é que nós vamos continuar seguindo após o desencarne? O André Luiz nos conta isso pormenorizadamente no livro Nosso Lar. Todo mundo já deve ter ouvido falar do livro Nosso Lar. Foi feito, inclusive, um filme a respeito desse livro e a Rede Globo passa uma novela, A Viagem, que é um pouco baseada também nesta obra. Então nós vamos falar rapidamente sobre isso. Estávamos lendo aqui o Evangelho antes de começarmos e saímos lá naquele texto, a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade nós consideramos que seja uma espécie de introito, um início para esse nosso bate-papo de hoje. Porque nós estamos entendendo a cada dia, e o Evangelho nos ensina a cada dia, que a verdadeira propriedade que nós conseguimos enquanto estamos aqui não são os bens materiais, não é o dinheiro, não é o sucesso no mundo, não é o reconhecimento público, mas é o quê? É o amor. Quando eu falo amor, não é só esse amor que a gente tem pelos filhos, pelo companheiro, por pai e mãe. É o amor universal. Aprender a amar o nosso próximo. Porque muitas vezes, gente, esse próximo que está aqui conosco, na realidade, é nossa família espiritual. E podem ter certeza que a nossa família espiritual é muito mais importante do que a família terrena. Por quê? Porque a família espiritual permanece, a terrena às vezes passa, às vezes estamos aqui numa família terrena apenas para quitar algum débito. Agora a nossa família espiritual nos acompanha há dezenas, centenas de anos, que nós somos espíritos muito velhos, podemos ter certeza disso. Então, André Luiz, que foi um médico aqui na Terra, enquanto encarnado, ele nos conta no livro Nosso Lar que quando ele desencarnou e acordou no plano espiritual, ele se viu num lugar muito áspero, num lugar muito inóspito, muito estranho, muito angustiante, que nós chamamos de umbral. Quando ele acordou no umbral, ele ouviu vários espíritos também tão sofredores quanto ele, que ali estavam, gritando para ele, chamando de assassino, chamando suicida, suicida. E ele ficou extremamente revoltado. Então esse foi o primeiro sentimento do André Luiz no mundo espiritual, foi a revolta. Ele ficou extremamente revoltado porque ele pensou, falou, que isso, mano? Eu não cometi suicídio não, eu fui um médico na Terra, eu ajudei a salvar vidas, eu não sou um suicida. Ah, ele não era um suicida direto, como esses nossos irmãozinhos infelizes que tiram esse presente que Deus nos deu, que é a vida. E por esses irmãos nós temos que orar sempre. Inclusive, essa semana, uma amiga da minha filha cometeu esse ato. E a gente está orando muito por ela, certo? Então, quando ele viu que ele estava sendo chamado de suicida, ele disse, não sou. Aí,
E continuou por tempo, não sabemos quanto tempo ele ficou aí. Até que um dia ele cansou de tanto se rebelar, de tanta revolta, e se lembrou do único que poderia ajudá-lo. Quem? Jesus. Então ele clamou a Jesus, ele disse: Jesus, Senhor, me ajuda. E naquele momento que ele clamou por Jesus, os espíritos que operavam ali junto àqueles irmãos do umbral, que só eles ficam lá, gente, e esperam apenas um pequeno arrependimento nosso, desde que seja sincero, para nos tirar daquela situação. E foi isso que eles fizeram com o André Luiz. Quando ele se arrependeu e percebeu que só Jesus poderia salvá-lo, ele foi salvo. Ele foi tirado de lá pelo amor de Jesus, que é o nosso governador aqui do planeta Terra, tem por todos nós, certo? André foi tirado de lá e foi levado a uma colônia espiritual que, segundo informações dos próprios espíritos, se localiza sobre a cidade do Rio de Janeiro, chamada Nosso Lar. Então ele chegou lá. Nosso Lar é uma cidade muito linda, cheia de ministérios, de uma arquitetura muito maravilhosa, né? Com praças, tudo ok. Então são vários ministérios. Nosso Lar tem 9 ministérios. Dentre eles, o Ministério da Regeneração. Quando André Luiz chegou lá, um daqueles servidores espirituais que o retiraram dali, chamado Lísias, o convidou para morar com a família dele. Porque lá no Nosso Lar é assim, a pessoa chega, ela não tem sua casa própria lá. Ela vai conseguindo o direito de ter um espaço seu de acordo com o número de horas de trabalho, que lá é chamado de bônus hora. André chegou lá sem bônus nenhum, então o Lísias, que era de sua família espiritual, conforme eu disse agora mesmo, o convidou para viver com a família dele, que já tinha uma casa lá, que havia sido construída com os bônus horas do pai do Lísias, que já havia reencarnado novamente. E Lísias vivia lá com a sua mãe e também com o espírito daquela que foi sua namorada, sua mulher, em várias vidas aqui, e com uma tia. E foi para lá que André foi viver com eles. Mas o André sempre teve uma característica muito grande, duas, aliás. Ele é um espírito extremamente curioso e um espírito extremamente trabalhador. Então ele quis trabalhar, e depois dele ter se recuperado um pouquinho, tudo, eles entenderam que ele poderia prestar algum tipo de serviço e o levaram para o Ministério da Regeneração. O que era o Ministério da Regeneração? É onde ficavam todos os espíritos vindos da Terra e principalmente aqueles que eram salvos de regiões inferiores da espiritualidade, que o umbral não é a região mais inferior da espiritualidade, não. O umbral é um lugarzinho onde nós todos vamos passar, não sabemos quanto tempo nós vamos ficar lá, certo? Para a gente entender os erros que a gente cometeu. Mas existem estações bem piores que o umbral. Então, no Ministério da Regeneração, iam esses irmãos que saíram dessas estações. E André, né, médico aqui na Terra, chegou lá e falou assim: não, eu vou ajudar, eu sou médico. Segundo problema, orgulho. Aí ele chegou e foi tentar auscultar um rapaz que estava sendo atendido lá, e o rapaz piorou visivelmente, mas muito, com o atendimento dele.
Aí uma senhora que trabalhava lá, um espírito assim, iluminadíssimo, me esqueci o nome agora, se alguém lembrar o nome me fala. Então, ela falou, não, aqui, a medicina aqui é diferente da medicina na Terra. O senhor vai reaprender a medicina. Ele ficou muito injuriado, e falou que ele tinha estudado muito, que ele era professor, patati, patatá, mas não adiantou, não pôde. E de repente começaram a chegar espíritos doentes demais, e ele não sabia o que fazer, e um deles estava tendo vômitos constantes. Esses vômitos, gente, é quando o espírito ele tem tantas impurezas, tantos sentimentos angustiosos dentro de si, que quando ele chega na espiritualidade, quando ele vai ser tratado, ele vai regurgitando aquilo ali, ele vai jogando para fora a parte mais doente que ele carregava em si. Então isso não é uma coisa feia, não, é uma bênção, é uma forma de livramento. Quando o André viu aquilo, e tinha muita gente nessa condição, muitos espíritos, ele falou, tem que ajudar de alguma forma. O que ele fez? Ele pegou um balde, uma vassoura, e foi recolher o vômito e limpar o chão das câmeras do Ministério da Regeneração. Então aí, gente, o terceiro sentimento o atingiu. E esse tom, porque nós vimos que ele primeiro foi revoltado, depois mostrou seu orgulho, e agora, nesse trabalho, ele mostrou a humildade. E ele recomeçou a trabalhar ali, não como médico, mas como serviçal, fazendo serviços mais humildes do Ministério da Regeneração. E ali ele foi continuando, começou a ser orientado por vários mentores espirituais e foi tomando conhecimento de como se processa a evolução de cada um de nós. E trabalhando lá no nosso lar, no Ministério da Regeneração, numa noite, ele saiu ao jardim, assim, junto com um outro companheiro dele, e de repente eles viram o espírito de uma mulher totalmente em andrajos, machucada, gritando lá longe, me deixe entrar, eu sou boa, eu sempre fui boa, me deixe entrar, eu mereço estar aqui. O André olhou para o companheiro e falou assim, mas nós não vamos atender, ela está sofrendo, ela precisa de nós. Aí o companheiro disse assim para ele, preste atenção na figura dela. Você está vendo pontos ao redor dela? E realmente aquela pobre criatura tinha inúmeros pontos negros ao redor dela. Aí quando o companheiro pediu que ele prestasse atenção a esses pontos, ele percebeu dentro de cada um desses pontos uma criancinha que havia sido assassinada por ela. Aquela mulher, enquanto encarnada, havia sido uma médica ginecologista que praticava abortos. Aí quando o André viu aquilo, ele falou assim, que agora o que a gente faz? Aí o companheiro falou assim, o amor de Deus é tão grande que é preciso que ela se arrependa. Quando ela se arrepender, ela vai ser auxiliada, como todos nós fomos e todos vamos continuar sendo. Depois disso, o André vivenciou muitos fatos e situações que foram tornando o esclarecimento dele bem maior. Nós vamos falar sobre todos esses atos e fatos, a gente ia ficar aqui umas 5 horas falando, né, tudo, porque o livro é maravilhoso e nos dá uma instrução muito grande. Mas o mais importante é que, com o tempo, ele realmente foi aprendendo o que é o mundo espiritual.
e foi aprendendo a lógica, a matemática da evolução espiritual. Entendeu principalmente outra coisa, foi mais uma coisa que ele percebeu, que todo espírito vivo, encarnado ou desencarnado, só está aqui por um único objetivo além do nosso crescimento: servir. Mas quando é que nós vamos servir? Muitas vezes a gente fala assim: eu não faço nada disso não, porque ninguém me chama, ninguém quer o meu trabalho. Muitas vezes a gente não procura o trabalho, e muitas vezes a gente não está preparado para o trabalho. André Luiz tem uma frase maravilhosa que resume isso tudo. Ele diz: quando o servidor está pronto, o trabalho aparece, não é? Então, ele foi aprendendo que tudo que ele havia feito aqui na Terra, conforme diz lá naquele texto da propriedade que nós lemos, não tinha o menor valor no mundo espiritual. O que tinha valor no mundo espiritual era o que ele estava aprendendo, os sentimentos dele estavam se transformando. E assim foi. Só que André trazia um desejo muito grande dentro de si. O desejo que ele trazia em si era de voltar aqui na Terra para rever a sua família. Ele havia deixado esposa e 3 ou 4 filhos, se não me engano. E ele sempre pedia para vir, que queria ver como é que estava todo mundo e tal. E aí todos diziam: olha, você não está pronto ainda. Quando você estiver pronto, você vai. E chegou um dia que os mentores espirituais, seus mentores lá, disseram: olha, você está pronto, você pode ir. E ele foi naturalmente acompanhado, né, de 2 mentores, porque não tinha condição de ir sozinho ainda. E chegando na casa dele, ele sofreu um baque. A esposa havia se casado com outro homem. A esposa estava casada. E aí, gente, foi a última vez que esse grande espírito, André Luiz, sentiu um sentimento menos nobre, porque ele sentiu ciúme. Ele ficou profundamente enciumado. Mas na mesma hora ele orou, a espiritualidade pediu o auxílio dos mentores espirituais, até porque ele percebeu que o esposo dela estava muito doente. Ele estava de cama, estava muito doente, parece que desenganado, parece que os médicos não estavam conseguindo um remédio para melhorá-lo. Aí o que ele fez? Ele saiu da casa, foi assim para o jardim e orou e pediu aos amigos espirituais que o ajudassem para que ele pudesse de alguma forma auxiliar no tratamento do esposo, de sua ex-esposa, né? Porque eu costumo dizer sempre, sou advogado de família, eu costumo dizer sempre: viúvo é quem morre. Quem ficou, tá ilegal, pode até casar de novo. Entendeu? Exato. Foi o que a mulher do André Luiz fez. Porque viúvo foi ele que morreu. Aí, o que ele fez? Ele chamou os espíritos existem espíritos, gente, que cuidam das ervas, que cuidam da natureza, de tudo que nós precisamos para que sejam fabricados remédios para todas as doenças que nós temos. E esses espíritos estão tão desencarnados quanto encarnados. Aqui do nosso SEVA, né, o nosso presidente, o Valdo, é um desses espíritos ligados à saúde, às plantas, à natureza, que fabricam remédios. Isso é muito importante. A homeopatia é antiguíssima. Então, o André foi ali sob a orientação daqueles espíritos amigos no mundo vegetal. Ele fez o remédio necessário a restaurar a saúde do esposo, de sua ex-esposa. E colocou aquele remédio
jarro de água que estava junto ao Senhor na cama, e ele tomou e no outro dia ele estava bem. Aí a esposa dele chegou e falou assim: mas você está bem? O que aconteceu? Eu falei assim: durante a noite um senhor vestido de branco esteve aqui e me deu essa água e me disse que eu me curaria com ela. E eu me curei. Então, gente, nesse momento, André aprendeu no fundo do coração o maior sentimento, a maior riqueza, a maior propriedade que nós temos e que levamos para lá. Qual é? O amor. O amor universal, porque a chaga do ciúme saiu dele e ele ajudou aquele que havia se casado com a sua esposa. E aí, quando ele voltou para o nosso lar, foi recebido na entrada da colônia e eles disseram para ele: parabéns, André, agora você é um cidadão do nosso lar. Então, gente, essa historinha que eu contei aqui sobre a desencarnação do André Luiz é um exemplo para todos nós, para que nós saibamos que a única propriedade que nós vamos carregar é o amor. Foi aquilo que Jesus Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A vida é muito linda, gente. Tanto a vida terrena, se nós a soubermos levar, esquecendo as discórdias, as amarguras, as angústias, entregando tudo isso nas mãos do Criador e de nossa Mãe Maria Santíssima, e tentarmos fazer assim, 10% do que a doutrina espírita nos pede, e conseguirmos restaurar em nós o amor universal. E que Jesus possa continuar nos abençoando a todos e a Casa Seva nos trabalhos da noite. Gratidão.